Érica Cocai, tempo de liderança. Leão 14. E que ele fala sobre o amor para com os pobres, que deveria reger todas as nossas ações, o amor para com os pobres. E em determinado momento, ele fala, ao compromisso concreto com os pobres, é preciso associar também uma mudança de mentalidades, que tenham incidências culturais. A ilusão de uma felicidade que deriva de uma vida confortável leva muitas pessoas a ter uma visão da existência centrada na acumulação de riqueza e no sucesso social a todo custo, a ser alcançado ainda que explorando os outros e aproveitando ideais sociais e sistemas políticos econômicos injustos, favoráveis aos mais pobres. Eu leio esse parágrafo para lembrar o dia de ontem. No dia de ontem, nós asseguramos o fim da escala 6x1 e a diminuição da jornada de trabalho, para que nós pudéssemos ali estar acolhendo a necessidade de vida plena da classe trabalhadora neste país. E digo isso porque nós temos a comemoração do dia 1º de maio, que teve origem na luta dos trabalhadores de Chicago para que tivessem direito ao seu próprio tempo, direito ao tempo, como também a luta das mulheres nova-iorquinas, que deu origem ao 8 de março, para que se tivesse direito ao tempo. O tempo é inexorável, O tempo, esse tempo que em grande medida nós tivemos ameaçados por algumas emendas que os bolsonaristas queriam impor a esta proposição e a esta PEC. Uma delas falava em 52 horas de trabalho, outra falava em trabalho remunerado por hora, ou seja, me roubam o direito ao meu próprio tempo. Coloco o meu tempo, a minha vida e os meus sonhos em uma bandeja para alimentar o lucro do elite que, segundo Darcy Ribeiro, é uma das mais cruéis de toda a América Latina. Então, portanto, o direito ao tempo é absolutamente fundamental. Por isso, o fim da escala 6x1 e a diminuição da jornada, uma discussão que essa casa tem um atraso imenso, porque ela estava posta, a jornada de 40 horas, em 1988 na Constituinte. E ali se conquistou a jornada de 44 horas, com o enfrentamento e a oposição do mesmo discurso, a mesma essência, de que os patrões se sentem no direito de serem porta-vozes das felicidades da classe trabalhadora. É como se dissesse, a tua felicidade depende da minha felicidade. A tua capacidade de existência depende da minha capacidade de lucrar. Esse é o discurso que nós escutamos no dia de ontem. Óbvio que teve alguns elementos extremamente criativos. Essa lógica contra o trabalhador e a trabalhadora é extremamente criativa. Nós escutamos aqui que acabar com a jornada a escala 6x1 representaria ou poderia levar a uma crise sanitária no Brasil. Nós escutamos isso. Mas também escutamos que acabar com a jornada ou com a escala 6x1 e a jornada de 44 horas era colocar o trabalhador em jaulas. Jaula é você não ter direito à vida. Jaula é você ter uma jornada de 6x1, onde a jornada escolar ou a escala escolar, ela pressupõe 5x2 e as crianças que estão no sábado, no domingo em casa, elas não vão contar com os seus pais nesses 2 dias. Isso é jaula, isso é jaula. Por isso, as crianças começaram a dizer que queriam acabar com a escala 6x1. As crianças chegaram para mim e disseram, tia, a gente tem que acabar com essa jornada que não deixa eu ficar com a minha mãe nos 2 dias da semana. Como também escutamos a mãe que disse, eu não quero ficar mais tempo com o meu patrão e os meus colegas de trabalho do que eu fico com a minha própria família. Lembrando que a jornada de 44 horas é mais penosa para as mulheres. E a escala 6x1, ela não é 6x1 para as mulheres, porque as mulheres
dedicam o repouso remunerado para fazer a faxina na sua casa, para fazer os trabalhos domésticos que a lógica sexista impõe exclusivamente para as mulheres. Por isso, lendo de novo uma parte da exortação apostólica do Papa Leão XIV, eu digo que recordemos que duplamente pobres são as mulheres que padecem situações de exclusão, maus tratos e violência, porque frequentemente têm menores possibilidades de defender os seus direitos. E todavia também entre elas encontramos continuamente os mais admiráveis gestos de heroísmo cotidiano na defesa e cuidado da fragilidade das suas famílias. Ontem nós cuidamos das famílias. E esses que dizem que defendem as famílias e que se colocaram contra a proposição ou a favor da escala 6x1, de fato não defendem a família. Eles estão aqui e alguns dizem, não, isso tem que ser uma negociação categoria a categoria. São os mesmos que querem destruir os sindicatos, que são os instrumentos para termos uma negociação com igualdade ou uma negociação com igualdade de forças. São os sindicatos que eles querem destruir. Então ontem ficou muito nítida esta crueldade. É a mesma crueldade daqueles que acham que podem enganar o povo brasileiro, dizendo que são os defensores do antissistema. Não, esses que se dizem antissistema defendem o sistema da exploração, defendem o sistema da concentração de renda, defendem o sistema dos negócios escusos, porque isso este filme de terror que nós estamos vivenciando, desta negociação cheia de percalços, cheias de corrupção, de que se financia, o senhor Vorcaro financia um filme para o senhor, a família do senhor Bolsonaro, e depois você não sabe direito onde está o recurso, mas você descobre que o filho do senhor Bolsonaro está morando em uma casa de luxo que tem um aluguel de por volta de 30 mil reais. Como é que ele sustenta isso? Talvez sustentem pelos recursos desviados, pela lavagem, pelas relações espúrias e corruptas com o senhor Vorcaro, porque não há nenhuma dúvida nesta sociedade de que quem está envolvido no escândalo do Banco Master se chama Bolsonaro e os seus asseclas, os seus sabujos nesta casa e em todos os cantos. Por isso, nós queremos CPI do Banco Master já, e CPI deste filme de terror que o Brasil tem. Para discutir, o deputado Marcelo Crivella. Tem Vossa Excelência a palavra, deputado Marcelo Crivella, lá do nosso Rio de Janeiro, que é o autor da proposta da PEC número 5 que nós estamos discutindo nesta tarde. Senhor presidente, demais parlamentares, eu gostaria de esclarecer algumas coisas importantes. Querido deputado Luciano, do bravo PSDB, São João de Meriti. Quando o governo diz, olha, se vocês reduzirem os impostos, na hora que a igreja for comprar um microfone, um púlpito, cadeiras, na hora que a igreja for fazer uma creche, um asilo, um orfanato, esse imposto vai cair na arrecadação do governo, que vai ter que recompor cobrando imposto de outras pessoas. Isso é considerar parte da medida, porque quando a igreja faz asilo, creche, orfanato, cuida dos pobres, ela diminui a despesa do governo. O governo deixa de ter despesas. As comunidades terapêuticas cuidam de milhões de pessoas viciadas. As igrejas tratam de orfanatos, de asilos, de albergues, que deveriam ser feitas pelo governo. De tal maneira que, se o governo não cobra imposto para que as igrejas prestem serviço público, ele está ganhando. Se você tem bons olhos, Jesus disse, o seu corpo está todo em luz, mas se os seus olhos são maus, o seu corpo estará em trevas. Por favor, o governo precisa, a sociedade brasileira precisa das igrejas. Nós, lá no passado, quando éramos só igreja católica, e só tinha escola católica no país, na época do Império, nós éramos como um Ministério da Educação,
nós tínhamos acesso à terra, nós recebíamos recursos do governo, até que veio o Estado laico. O governo não dá mais ajuda às igrejas, mas não deve arrancar os impostos da igreja. Quem paga imposto? É o padre, é o pastor, são os membros da igreja. Todos nós pagamos impostos sobre a nossa renda, sobre o nosso patrimônio. Quem tem carro paga IPVA, quem tem imóvel paga IPTU, e sobre tudo que nós consumimos, no supermercado, na loja de materiais de construção, onde for. Mas o dinheiro que sobra e a gente coloca no altar da igreja, não é para pagar imposto de novo. Eu já paguei o imposto, o padre já pagou, o bispo, os membros da igreja já pagamos impostos. Agora é o altar. O que disse Cristo, nos ensinou? Dai a César o que é de César. Hoje seria dai a Lula o que é de Lula. Dai a Deus o que é de Deus. O que está no altar é a oferta, é o dízimo. Vamos deixar que as igrejas possam fazer o seu serviço. Olha, igreja forte é crime fraco. Igreja forte é família forte, é pátria forte. Vamos acabar com o tráfico de drogas, vamos acabar com crianças trabalhando em boca de fumo. Vamos fortalecer as igrejas, vamos deixar que as igrejas comprem instrumentos, vamos deixar que as igrejas tenham um campinho de futebol e ali as crianças possam treinar, ou possam nadar, ou fazer atletismo, ou fazer ginástica olímpica. É isso que estamos pedindo. Hoje, depois de 3 anos, nós estamos votando a PEC 5. Já era para ter sido aprovada, inclusive naquela ocasião, o governo, o líder do governo, encaminhou favoravelmente. Infelizmente, um senhor se suicidou, 13 de novembro de 2024. Já se passaram 1 ano e meio. Agora, tínhamos acordo com o governo, mas há hesitação com o líder da bancada do PT, que é um homem que conhece a Bíblia. O que está lá escrito na Bíblia? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Por que os Estados Unidos é uma grande nação? Porque apoia as suas igrejas. Lá nos Estados Unidos, quem paga dízimo e paga oferta, abate esse valor que pagou do imposto que tem que pagar. Olha como as igrejas nos Estados Unidos crescem. As pessoas falam, puxa, como é bonita a Universidade de Harvard. Nasceu de igreja. Ah, como é bonita na Inglaterra a Universidade de Cambridge, de Oxford. Nasceram das igrejas. É isso que nós precisamos saber. Nós vamos olhar os grandes países, são países que incentivam a sua fé. E qual é o apoio que precisamos do governo? Não tirar dinheiro da igreja. Não tirar dinheiro da igreja. Temos hoje sim imunidade quanto à renda, quanto ao patrimônio, mas não temos quanto ao consumo. E é isso que nós estamos pedindo, não é pedir muito. Eu faço aqui um apelo ao nobre deputado de Santa Catarina, deputado Uxai, para que possa votar conosco e apoiar o trabalho das igrejas. E repito, igreja forte é crime fraco em todo o Brasil. Muito obrigado. Senhor presidente, eu posso fazer um registro esclarecedor aqui? Ok. Deputado Eli Borges, para o esclarecimento. Nós temos um questionamento e eu preciso de fazer um contraponto. Primeiro, todo esse texto que pretende retirar não precisa, porque lei complementar está aí, vai regulamentar. Outra coisa, presidente, para os deputados do Brasil, aqui não se trata de instituições que têm SEBAS, que têm o SEBAS pela filantropia, porque se levar o nome da igreja, já não tem mais SEBAS. Então, qual é o benefício dessa instituição paralela de evangelização? É esta isenção, correto? Então, não vamos misturar as coisas aqui. Por exemplo, Centro de Recuperação da Igreja Assembleia de Deus não tem mais direito a SEBAS, passa a ter direito à isenção. Centro de Recuperação Cabo Pereira da Silva, sem nome de igreja, aí pega o SEBAS. Então, não dá para misturar as coisas. Declaro encerrada a discussão em primeiro turno. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês
para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!